Olá, meu querido, tudo bem? Tudo em paz? Meus queridos, bem-vindo à família eterna, tá? Essa família linda, essa família maravilhosa. Meus queridos, você já leu, porventura, você já leu e releu o capítulo 9 de João? Não? Aqui vai contar a história de um cego de nascença. Aquele cego de nascença, ele era um membro da comunidade de Israel e ele era um jovem que ele frequentava o templo religioso lá em Jerusalém. Só que aconteceu ali uma coisa muito interessante. O que aconteceu ali? Os discípulos de Jesus, capítulo 9 de João, quando viram aquele rapaz, eles perguntaram a Jesus: Jesus, ô Rabi, mestre, quem pecou? Foi ele ou os pais dele para que ele nascesse cego? Jesus fala assim: bom, nem ele pecou e nem os pais dele pecou, mas isso aconteceu com ele para que se manifestasse nele as obras de Deus. Isso aqui corrobora com aquilo que Paulo ensinou a respeito do espinho na carne. Paulo disse que aquele espinho na carne incomodava ele. Só que por 3 vezes ele pediu a Deus para que Deus tirasse aquele espinho na carne dele. Deus disse: eu não vou tirar, porque é justamente desse espinho na carne que você tem que o meu poder se aperfeiçoa em você. Eu tenho um problema físico que me incomoda muito. Me incomoda. Eu não disse que atrapalha, eu falei que me incomoda. Mas eu já procurei médicos e já tentei por várias vezes fazer uma pequena cirurgia, que é problema de pequena cirurgia. Mas você sabia que eu nunca consegui? Os médicos me enrolam e nunca. E às vezes eu tento outra vez, tento outra vez, tento outra vez, não é? Aí os médicos olham e falam assim: rapaz, isso aí não é nada. Rapaz, isso aí. Como atrapalha você? Eu falo: mas me incomoda. Eles falam: nada, rapaz, isso aí é. Toma um remedinho, tal. Ou faz exercício físico, isso aí. Eu nunca consegui. Aí tem hora que eu fico pensando: gente, será que isso aqui não é uma forma de Deus agir, trabalhar na minha vida, não? Então esse rapaz aqui, o próprio Jesus disse que o problema da cegueira dele não era pecado do pai nem do próprio rapaz. Ele nasceu assim para que a obra de Deus fosse manifestada nele. Aí Jesus falou assim: nós devemos fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Queridos, aqui, a partir do versículo 14, vai dizer que era sábado, o dia que Jesus fez, não é, o lodo e abriu os olhos daquele rapaz. Mas os fariseus também perguntaram como que aquele rapaz ele voltou a ver. Aí a Bíblia diz que o rapaz falou assim: olha, ele aplicou lodo, todos, ele aplicou lodo nos meus olhos. E eu lavei e hoje eu estou vendo. Aí alguns dos fariseus diziam assim: este homem não é de Deus, Jesus, porque não guarda o sábado, porque a cura foi feita no sábado. Você sabia que essa síndrome dos fariseus, ela existe até hoje? O mesmo argumento que
que os fariseus usaram para que aquela cura não pudesse acontecer, porque Jesus curou no sábado, a mesma coisa é os religiosos de hoje. Os fariseus, eles acharam que aquela cura não poderia ser feita porque era sábado. Os fariseus do século 21, eles falam que você não é filho de Deus, que você não pode ser filho de Deus se você não frequentar uma religião. Só inverteram a situação, mas a síndrome é a mesma coisa. Então observe bem que os religiosos de carteirinha só aceitam que você já foi livre, que Deus já fez uma obra esplêndida na sua vida. Eles aceitam, os fariseus de hoje, que é os crentes de hoje, desde que você frequente um lugar aonde eles chamam de igreja. A síndrome dos fariseus. Aquela cura só poderia ser aceita e bem vista pelos fariseus se fosse de segunda a sexta. Talvez até no domingo, mas dia de sábado, não. Assim é os religiosos. Quantas pessoas que conversam comigo e falam assim: Alberto, de qual igreja você é? Eu sou igreja. Eu falo assim: igreja? Como assim? Ah, quem é o seu pastor? Aí eu respondo: o meu pastor? Jesus foi o bom pastor das ovelhas perdidas da casa de Israel. Hoje, ele não é o meu pastor. Ele é o supremo criador que mora dentro de mim na sua essência. Eu falo, querido, eu sou filho de Deus no Espírito. Filho não tem pastor. Filho tem pai. Quem tem pastor é ovelha. E esse título, ele foi dado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando Jesus disse, eu sou o bom pastor, ele estava dizendo dele, mas estava dizendo para quem? Para a nação de Israel. O pai, ele é superior a um pastor. Você não sabia disso? Olha só, outros perguntaram, como pode um homem pecador fazer tais sinais miraculosos, de modo que havia dissensão entre eles? Mas por que eles chamaram Jesus de pecador? Chamaram Jesus de transgressor da lei. Por quê? Porque ele curou o dia de sábado. E quem transgredisse o sábado, segundo a lei, nem era de Moisés. Tem uma coisa que nem os fariseus prestaram atenção e nem os nossos irmãos adventistas prestaram atenção. Os fariseus chamaram Jesus de pecador. Eles falaram, como que pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? Porque Jesus curou o rapaz no dia de sábado. E dia de sábado, segundo a lei de Deus existia, mas a lei de Moisés existia alguns parágrafos que eles acrescentaram à lei para dar uma melhorada. Aí, dia de sábado, eles colocaram um bocado de incisos, não é? Um bocado de acréscimos para validar a própria lei. Aí, curar no dia de sábado, pela lei, alguns acréscimos foram feitos em cima desse mandamento. Me parece que é o quarto, né? Mas a lei ali, os 10 mandamentos, era a lei de Deus. Era a lei moral. Agora, a lei das ordenanças de Moisés.
Então, eles consideraram Jesus pecador porque ele curou o dia de sábado, igual eles falam de nós. Eles falam que nós somos pecadores porque nós não frequentamos um templo. Aí, quando você vai para a Bíblia, eles que estão em contradição com a palavra. Assim como entre eles mesmos, os próprios fariseus, havia dissensão entre eles sobre essa questão. Aí, finalmente, tornaram a perguntar aos rapazes cegos: o que você diz a respeito de quem abriu os teus olhos? Aí o rapaz respondeu: eu só sei dizer que o homem era profeta. Quando você discorre todo o capítulo 9, aquele rapaz, ele foi curado. Aí perguntaram aos pais do rapaz. Eles perguntaram assim: é este o filho de vocês? Versículo 19 do capítulo 9. Aí os pais do rapaz sempre falam: é este que vocês dizem ter nascido cego, como é que ele vê agora? Os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas agora ele vê. Ou quem lhe abriu os olhos, não sabemos. Ou seja, eles não sabiam quem tinha abrido o olho daquele rapaz. Aí ele falou: ele tem idade, interrogar ele, e ele falará por si mesmo. Ou seja, é a mesma coisa que eu falar assim: olha, o meu filho é maior, rapaz, não venha me responsabilizar pelo que ele está fazendo ou o que a forma que ele está agindo, não. Ele é maior de idade, vai, pergunta a ele, responsabiliza ele. Eu sou pai, eu não sou mais responsável pelos atos dele, não. É a mesma coisa. Então, aí o que aconteceu? Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porque já os judeus tinham resolvido que quem confessasse ser Jesus o Cristo fosse expulso, meus queridos, expulso da sinagoga, ou seja, daquela comunidade. É terrível, né? O sistema religioso, ele é terrível. Mudou nada. Pelo contrário, piorou a situação. Agora você vê, né? Você vê, né? Os pais do rapaz temiam os judeus, porque os judeus tinham resolvido que quem confessasse que Jesus era o Cristo, ele tinha que ser expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais disseram: ele tem idade, interrogai a ele. Ou seja, os pais do rapaz não queriam de jeito nenhum se responsabilizar pelo filho deles, porque eles não queriam problema para eles. É por isso que ele fala: ele tem idade, interroga ele. Aí a Bíblia diz aqui, ó: chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: dá glória a Deus, sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele: se é pecador, eu não sei. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa: eu era cego e agora eu vejo. Aí lhe perguntaram: que te fez ele? Como que abriu os teus olhos? Aí ele respondeu: já vos disse e vocês não quiseram ouvir. Por que vocês querem ouvir de novo? Vocês querem fazer-vos também discípulo dele? Ou seja, o rapaz provocou ele. O rapaz provocou os fariseus. Aí eles ficaram injuriados mais ainda e disseram: discípulo dele seja você. Você. Nós somos discípulos de Moisés. Aqui a gente descobre, meu querido. É aqui que a gente descobre de quem que esses religiosos são discípulos. Eu disse para vocês isso. Os religiosos são discípulos de Moisés. Não são discípulos do eterno Criador. Aí sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem mesmo sabemos de onde ele é. O homem respondeu: ora, isto é espantoso. Vocês não sabem de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Meu querido,
o vídeo vai ficar muito comprido e eu quero falar uma coisa para vocês. Quando Jesus, a partir do verso 35, ouviu que eles tinham expulsado esse rapaz, e quando o encontrou, Jesus perguntou: você crê no Filho do Homem? O rapaz foi expulso da sinagoga, porque Jesus abriu os olhos dele. Aí Jesus perguntou: quem é ele, Senhor, para que eu creia? Jesus perguntou: você crê no Filho do Homem? E o rapaz perguntou: quem ele é, Senhor, para que eu creia? Jesus falou: tu já ouviste, é aquele que fala contigo. Ou seja, ele era o próprio Filho do Homem. Não tem como escapar disso aqui. O que eu quero dizer com isso, queridos? Não ache ruim, não dê crédito quando um líder religioso ou membro de uma sinagoga dessa aí chamar você de desigrejado. Destemplado você aceita. Desigrejado, você fala assim: olha, desigrejado. Você fala assim: eu sou desigrejado sim, porque eu não faço mais parte daquela comunidade de Israel, então eu sou desigrejado. Só que isso não me tirou o direito de ser filho de Deus no Espírito. Nós somos desigrejados. Tá aí, somos desigrejados, porque a igreja é aquela que estava sendo construída ali em Efésios 4. Depois do juízo, os filhos de Deus não são igrejas. Apocalipse, antes de terminar o Apocalipse, o Pai Eterno, ele casou com a sua noiva, que era a igreja, e essa se tornou o quê? A esposa do Cordeiro. Ou seja, hoje, no mundo espiritual, entre Deus e nós somos filhos dele no espírito. Essa carne aqui para nada presta, ela vai para a sepultura, mas o Espírito de Deus que está em nós, ela volta para o céu, para a eternidade. Tá bom? Entenda uma coisa. Você será sempre cego espiritual enquanto você frequentar um templo religioso. Por quê? Porque enquanto você está dentro de um templo religioso, você não consegue enxergar as maravilhas do eterno Criador. Estude o capítulo 9 e o capítulo 10. Para você entender o capítulo 10, você tem que ler o 9. E para você entender o 9, você deve ler os dois juntos, capítulo 9 e o capítulo 10. Tá bom? Deus que te abençoe. Amém.